gravando, tá, pessoal? Então, dando continuidade ao conteúdo da Estratégia de Saúde da Família, na unidade 4.4, atuação das equipes da Estratégia da Saúde da Família. Quando a equipe vai realizar as visitas domiciliares, né, tem que, através de planejamento, né, das visitas, deve ser realizado, né, os critérios de seleção dos usuários e famílias que receberão as visitas, o objetivo das visitas domiciliares, a priorização dos horários para a realização das visitas, agendamento e confirmação do horário das visitas com um familiar, a frequência das visitas, o tempo de duração das visitas, o conhecimento do itinerário e das rotas, né, e da rota das visitas, e posse dos materiais e recursos necessários. Então, tem que ter um planejamento, tá? Em uma microárea, eu tenho tantos usuários que necessita aí da visita domiciliar. Então, tem que realizar planejamento de uma vez por mês, é realizada a visita, se necessário for mais de uma vez por mês, né? E qual que é o objetivo, né? Vocês vão ver mais à frente. É realizar ação, curativos, orientação em saúde, enfim, né? Os horários das visitas. Geralmente, a estratégia, ela escolhe um dia da semana, ou é na quinta ou na sexta, sempre mais para o final da semana. Então, sai a equipe, aí ela já tem o planejamento de quantos pacientes vão ser visitados, né? E o itinerário, um itinerário que comporte, né, que seja começo, meio e fim, até voltar para a unidade, né? E agendamento de confirmação do horário das visitas com o familiar, a comunicação aí via telefone ou agente. Qual que vai ser o tempo de duração dessas visitas? Então, tem que ter um tempo estipulado para cumprir a demanda. Tem que levar os materiais de acordo com a necessidade do paciente, do usuário, sim. Né? De repente, se for um curativo, né, tem que levar os materiais, né? Se for, se vai realizar uma visita de puerpério, tem que levar os materiais, não é? Então, assim, materiais de precaução padrão é necessário. Então, tem que ir, além da seleção, sabendo do objetivo, as prioridades, né? Confirmar a visita, estabelecer a quantidade de visitas, né? Conhecer o itinerário, que a equipe conhece muito bem, né? Porque através de mapeamento, né, de população, aí território descrito, população cadastrada, então todo o itinerário, um mapa, ele é conhecido. Continuando, antes das visitas. Antes das visitas, os profissionais devem realizar a leitura do prontuário da família e estar a par das condições de seu usuário, do seu paciente, de sua necessidade em saúde, para que sejam estabelecidos os objetivos e a programação das visitas domiciliares, que é a VD. Durante a visita, os profissionais, ao realizarem a visita, devem adotar postura acolhedora e ética. Que respeite a privacidade, estimulando a participação do usuário e promovendo educação em saúde e autocuidado. Depois da visita, é necessário, né, deve-se anotar no prontuário as condutas adotadas, os cuidados, as orientações e os encaminhamentos realizados no prontuário.
e na ficha da visita domiciliar. E a discussão de casos para programação da continuidade dos cuidados, né, na próxima visita domiciliar. Lembrando que tem continuidade no cuidado, que vocês já viram nas aulas anteriores. Vocês já conhecem essa rotina da atuação das equipes, pessoal? Alguém conhece? Eu conheço, Pro. A Daiane, né, Daiane? É essa rotina, Daiane? Realiza a leitura do prontuário da família, verifica as condições do usuário que vai receber a visita em domicílio. É bem assim? É assim? Sempre. Isso sempre acontece nas reuniões de equipe, antes das visitas. Por exemplo, você é de uma tal microárea, né? Então, você leva as prioridades para a sua equipe e estabelece que vão ser visitados nesta semana 3 pacientes, 3 munícipes seu. É assim? Sai com a agenda já programada? Isso mesmo. E quando sai para... Oi, pode falar. Às vezes acontece no meio do caminho, acontecer alguma coisa do enfermeiro ter que fazer uma visita, vamos dizer, surpresa, assim, mas é raro, normalmente já está agendado. Isso. Você conhece os seus munícipes, o seu usuário, o seu paciente, e você sabe que a prioridade está, né, naquele domicílio, de acordo, né? Vocês chegam a levar o prontuário ou só levam uma ficha de visita? Olha, antes levava, agora foi proibido, né? Mas às vezes o enfermeiro acaba levando, meio que escondido, mas leva sim. É melhor, né? Até para evoluir. Isso, porque pode haver risco de perda, né? Enfim, né? E o prontuário do paciente também é sigiloso, não é, Daiane? Isso. E durante essa visita, né, a postura, né, de adotar a postura acolhedora e ética. Por quê, Daiane? Como assim, Pro? Não entendi. Então, a postura tem que ser acolhedora e ética. Então, você está adentrando o domicílio do paciente. Como que deve ser essa postura acolhedora e ética? Olha, Pro, primeiro que eu acho que o enfermeiro ele tem que saber escutar, né? E assim, como que eu vou dizer? Não sei explicar. Mas assim, dependendo do modo que a pessoa vive, não dá às vezes muito para intervir, né? Em relação a algumas coisas. Saber traçar uma estratégia de acordo com o modo que as pessoas vivem, né? Não dá meio para sair se metendo muito na vida das pessoas assim, meio que invadindo o espaço, né? É isso mesmo, você está adotando a sua postura ética, você está adentrando o domicílio do munícipe, do usuário, do paciente, então você não pode impor as suas opiniões, né? A sua postura tem que ser acolhedora e ética. E também vocês trabalham, por vezes, com casas conjugadas, né, do lado, que é o parente, então tem que ter todo um cuidado no que você ouve, né? E por isso essa postura ética, né, de sigilo. Não é, Rita? Professora, isso, professora. E assim, muitas vezes tem outros acontecimentos no contexto, tipo assim, chega um parente ou alguma coisa, falando alguma coisa daquela família, tipo acusando, ou aconteceu da gente fazer uma visita numa casa de uma idosa, né? Aí, tipo, tudo muito simples, mas assim, tava a visita fluindo bem, mas chegou uma tia, uma prima, falando, ai, porque as filhas não cuidam dela, porque não faz isso, não faz aquilo outro. Aí a gente não pode
deixar isso tirar a gente do contexto, da linha também, porque muitas vezes não é a verdade do que acontece, mas sim a verdade dela, entendeu? É o que ela acha. Então, os julgamentos, a gente tem que conter essas coisas de julgamento, de olhar, de entrar nessa pilha de vizinho, de parente que chega, e eles falam mesmo. Isso. E às vezes nós estamos, né, que eu atuei na equipe de estratégia, você está orientando, educando em saúde e vem a adversidade, você está, de repente tem lá um filtro de barro inativo e você está orientando sobre a importância da água filtrada, por exemplo. Aí você começa a sua educação em saúde, a sua explicação, e a gente explica que a nossa água ela é clorada, né, ela é tratada, mas ela passa por canos, por vezes, enferrujado, enfim, e tem que realizar a filtragem da água. Mas na cultura, às vezes tem um parente, uma avó, uma tia, que ela acontece, ela diz, não, lá onde eu morava, nós tomávamos água do rio. Então, tem todo esse contexto, né, de orientação e... né, de adversidades que vocês também vão encontrar na estratégia, né? E assim, nós sabemos que evoluiu muito, avançou muito a mudança de paradigma, mas ainda tem algumas, né, algumas restrições aí, né, algumas adversidades. Professora, depende da região, porque tem região que não avançou tanto, não. Não, né? Não. Tem gente que, tipo, boa noite, deixa a caixa aberta. Boa noite. Deixa a caixa aberta e quando você vai explicar, não tem nada não. Ou cai no chão alguma coisa. Um dia eu estava fazendo uma visita numa viela, porque aqui por lá de Perus tem muitas favelas, né? Aí uma criança chegou com um salgadinho, daqueles fofura grande, e a mãe pegou e foi dividir, sendo que elas estavam sentadas na calçada. Ela pegou e dividiu, sabe como? Ela colocou metade no chão de um lado e metade do outro para as crianças. Nossa, eu fiquei assim, de boca aberta, porque para ela era tão simples assim, sabe? No meio de uma viela, num corredor, ela colocou um pouco no chão de um lado e um pouco do outro, para os filhos dela. Então, são algumas realidades, né? Por exemplo, nós estamos falando assim, realizar a visita de puerpério, por exemplo. Quando é impossível o médico atuar, quem realiza é o enfermeiro com a equipe. Nós já pegamos em domicílio parto cesárea e orientando ali os cuidados a gente realiza a visita para a puérpera, né, e para o recém-nascido. Ali orientando, nós percebemos que a puérpera estava com um saco de lixo preto na região da cicatriz da cesariana. E o saco de lixo preto, ele é reciclado, né? E aí, orientamos, ela disse que estava colocando o saco para o abdômen voltar ao normal. Essa foi a fala dela. Então, teve toda uma orientação, que não precisava colocar, que ali é risco de umidade, bactérias, de infecção, enfim, são culturas que, às vezes, tem um pouco assim de educação em saúde, né? Resolve, né? Falta de orientação. Professora, falando em puerpério, teve uma que a gente ficou muito chocado, assim, a gente foi ver o bebê e quando a enfermeira abriu a fralda do neném, o coto umbilical estava com fumo moído. Agora, assim, sabe aquele fumo de corda? Sei. A avó esquentou aquele fumo, moeu aquele fumo e colocou no umbigo do neném, dizendo que era para o umbigo cair, porque senão o umbigo não caía. Pode uma coisa disso? A criança tinha 6 dias. Eu fiquei assim,
além desse fumo, tinha, assim, umas 3 faixas na barriga do bebê muito apertadas mesmo. E a gente foi tirar, e a criança chorava muito. Ela estava muito irritada. Quando a gente foi tirando aquilo, que vimos aquilo, a barriga do bebê toda preta, e esse fumo em cima do coto umbilical, gente do céu. E aí, eles não queriam aceitar que estava errado. Tipo, a enfermeira começou a limpar, pediu para dar banho. Não, mas minha mãe criou tantos, e é isso aí que não faz, não dá cólica e o umbigo cair. Gente... São culturas, né? E E assim, assim, é bem difícil as pessoas. eu acredito. Nós sabemos que é o banho, água e sabão, e o álcool 70%. Não é? Não precisa. Nós já chegamos, você pegou aí o fumo de corda, né? Adicionado, mas nós já, a moeda, né? Sem higiene nenhuma, para colocar depois da mumificação do coto quando cai, né? E coloca a moeda com uma fita crepe em cima, que também não tem necessidade. Essa faixa que você disse que estava apertada, estava comprimindo o abdômen da criança, né? O fator de digestão, e pode até deformar, né, a criança, não tem necessidade. Ô, Pro, e quando não põe folha de pimenta também, né? Tem muitos que põem folha de pimenta. Folha de pimenta eu não cheguei a ter essa experiência, não. Então, são culturas, né? Ô, por exemplo... Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso aí que a Rita ficou comentando dessa família aí, né, que eles chegaram lá para poder fazer, viram lá que tinha raspa, acho que até raspa, né, de fumo, sei lá. Do fumo de corda, É isso. Então, Rita, aonde que eu moro, acontece muito isso, muito mesmo. Então, no caso aí, sério, então, no caso aí, tipo, qual a estratégia que a gente tem que fazer? Chegar na casa da família, aí a mãe pega, não aceita, né? A gente tem a obrigação, tipo, não, a gente vai dar banho, fazer isso. A gente pode ter esse recurso para poder fazer isso na criança ou não, professora? A gente ficou muito tempo lá. Nós ficamos 1 hora, mais ou menos, nessa visita, explicando por que hoje em dia não precisa. A gente começou a ter outra fala, porque é ruim você ficar apontando e dizer errado, não pode, aí que a pessoa não vai ceder nunca mesmo. O que a gente fez? Falou, antigamente vocês faziam assim, mas hoje em dia assim, assado, vamos fazer assim. Se a criança sentir muita dor, você vai levar ela no posto pra gente, que a gente vai passar a doutora passa um remedinho, e aí vai ficar tudo bem, porque aqui em São Paulo é diferente, as coisas é mais poluída. Então, a gente foi conversando e conseguiu fazer que ela não desse banho e não colocasse mais, e a criança sentia cólica sim, ela levou no posto, foi atendida, foi acolhida lá pela enfermeira, médica, passado um remedinho de cólica e ficou tudo bem, mas se a gente não tivesse ido, a gente nem sabe o que acontece, né? Porque... Tá. Então, eu creio que é uma educação mesmo em saúde, pedir a banheira, encher a banheira, orientar, ajudar, né? Não impor, né? Sugerir, né? Vamos dar um banho. Professora, mas tipo assim, eu sei que essa família, de acordo com que eles foram conversando, né, orientando como que era os procedimentos, eles aceitaram. Mas tem família, eu tenho certeza que não vai aceitar, não aqui em São Paulo, mas principalmente no Nordeste. Qual a estratégia que a gente tem que fazer para essa pessoa aceitar? Entende? Então, você tem que estudar a pessoa, né? Você tem que estudar o jeito que a pessoa pensa. Você fica ali conversando, você observa o jeito que a pessoa fala, das crenças dela. Então, a estratégia, não tem uma estratégia montada. Na hora, a gente cria. Eu acho que eu estou muito tempo nesse programa e eu já vi tanta coisa, e na hora você vai criando uma estratégia, vai trazendo essa pessoa para acreditar em você e acaba dando certo, sim. Na verdade, é o vínculo estabelecido, né? O vínculo já está estabelecido, ele só precisa de ser, né,
reforçado, né? Mas o vínculo já é estabelecido, eles confiam muito nas equipes, né? Então, é mudança de cultura, algumas mudanças, né? E não só acho que está falando do puerpério, que tem muitas infecções puerperais que é por falta de higiene, que tem mulheres que acreditam que não precisa, né, da higiene, tomar banho todo dia, né? E assim, são educação mesmo, é mudança de cultura, enfim, né, Tá para bom. evitar as complicações. Tá bom, muito obrigada, Rita e professora. Então, e não só, Nath, estou falando muito do puerpério, tem outras situações. Por exemplo, eu tenho um usuário que ele sofreu um AVE, um acidente vascular encefálico, e ele está acamado. Eu vou realizar a visita em domicílio e eu oriento que ele pode ir para a cadeira de rodas, ele pode tomar banho de sol, né, antes das 10 horas da manhã, depois das 17 horas. E quando eu chego no domicílio, quando eu adentro o domicílio, eu percebo que não está sendo realizado, mesmo tendo um cuidador ou mais de um cuidador. Esse paciente, ele fica o tempo todo acamado e, às vezes, na mesma posição, desenvolve aí a lesão por pressão, né, sem necessidade. E, assim, é uma educação, trabalhoso, mas é confortável para o familiar, para o paciente, né? Tirar ele um pouco do leito, daquela posição, colocar em cadeira de rodas, né? E levar para o banho, ou na sala, tirar do quarto, né? Movimentar esse familiar, esse paciente. E, às vezes, não é realizado. E aí, depois da visita, né, tem que anotar no prontuário todos os cuidados, orientações, os encaminhamentos, e discutir o caso, né, caso a caso, para a programação da continuidade, né, para voltar nesse domicílio, nessa visita. Vai voltar dali uma semana, dali 2 semanas, porque eu não tenho só aqueles, eu tenho outros, né, outros usuários, outros munícipes para visitar. Então, aqui eu peguei alguns materiais do AVA, do livro, né? Aqui tem uma situação problema. A Leia e Sara são agentes comunitários de saúde. Ao iniciarem as atividades na UBS, conversaram sobre terem ficado com dúvida, né? Dúvida sobre o sistema de informação da atenção básica. Decidiram, então, pedir auxílio a Andréia, enfermeira da equipe. Pois lembravam das melhorias no sistema citadas no curso. No entanto, como a UBS delas ainda não dispõe de computadores, elas estavam confusas a respeito do uso e do preenchimento das fichas. Queriam, portanto, entender quais as fichas que deveriam usar para o CIAB e fichas para o CISAB. Lembrando que na estratégia, nós temos na estratégia de saúde do CIAB, nós temos ficha A, ficha B, vocês vão ver mais à frente, tá? Então, como que vai ser resolvida essa situação, problema? Então, os sistemas de informação, o CIAB, os objetivos, limitações, as fichas utilizadas. O SUS, né? O conceito de SUS, de SUSAB, os avanços em diferentes cenários. O CISAB, objetivos, benefícios, as fichas utilizadas e o PEC. O Sistema de Informação da Atenção Básica, o CIAB. Então, nós temos fichas A, ficha D, ficha B, ficha C. As informações fornecidas pelo CIAB são importantes tanto para a estratégia, né, de saúde da família e para os gestores locais, né, e
como para o Ministério da Saúde, uma vez que com elas é possível alcançar o diagnóstico de saúde da comunidade, das intervenções realizadas pela equipe e os resultados atingidos pelas ações desenvolvidas. Em razão de algumas limitações no sistema, o CIAB foi reformulado e está sendo substituído gradativamente pelo CISAP. Já foi substituído de vocês, pessoal? Das meninas da estratégia? Já? Aí, assim, essa ficha eu não vejo muito, eu não manipulo muito, professora, porque, assim, a gente faz mais, a outra estudos, né, essas coisas, mas as fichas, sinceramente, eu não manipulo muito, então não sei responder. Vocês trabalham mais com a ação, o atendimento, né? Quem conhece bastante as fichas são os agentes comunitários. Eu atuo mais nos atendimentos. Isso. Que nem vacina, siga feridas, siga vacina, siga não sei o quê. As fichas eu não conheço muito. Que na nossa atualidade é tudo informatizado, né? Antes era tudo manual, vacina. Não é tudo no computador. Isso. Antes a vacina tinha um espelho, não era, Rita? Que ainda era tem um espelho, professora. O mapa. Ainda tem criança menos de um ano e até 1 ano e 3 meses, ou de 4 a 5 anos, ainda tem espelho. Mas o restante é tudo, mas mesmo assim, é tudo no sistema, tudo. A gente tem isso por segurança mesmo, mas é tudo no sistema. Também já está abolindo essas coisas de ficha. Então, essas fichas aí eu não... Isso. Então, pessoal, para quem desconhece, eu creio que todos já ouviram falar, o espelho é uma cópia, né, da carteira de vacina da criança. Ele é uma cópia, né? De repente, a mãe, ela perdeu a carteira de vacina. Antes a gente, quando perdia, tinha que copiar todo o espelho manualmente, não era, Rita? Manualmente. Isso. Então, o espelho é a cópia. Então, vamos aqui falar Oi. Não, nós temos o espelho, assim, para ter cobrando essas mães de vir fazer a vacina. Então, é mais pelo controle nosso. Isso. E tem muito atraso de vacina, Rita? Muito, 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 muito. A gente tem que ficar ligando, os agentes de saúde vai atrás, tem bastante. Por exemplo, a rotavírus, se atrasar, vai perder, né? Então, a rotavírus, a primeira só pode dar com 3 meses e 15 dias, e se perdeu a primeira, perde as 2. E a segunda dose só pode dar até 7 meses e 15 dias. Se não, perde também. Até 3 meses e 15 dias que você me disse, se não tomar até aí a primeira, não pode tomar mais. Não pode tomar nenhuma das duas, nem com 2, nem com 4. Aí já perde as 2 de vez. A gente já risca e já coloca perdeu. Isso, porque geralmente começa aí o calendário com 2 meses, a rotavírus, né? Mas tem mãe que atrasa. Então, pessoal, tem mãe que ainda atrasa a vacina das crianças. Professora, nessas campanhas, o pessoal vai lá dar a vacina da gripe na criança, e às vezes só fez as primeiras vacinas, a criança está com 10 meses. Hoje mesmo, nossa, eu fiquei muito fula da vida com uma mãe que foi dar a vacina da gripe, mas a criança tinha 10 meses e só tinha tomado de 2 meses. Eu dei um monte de vacina na criança, porque eu sei, se eu não der, ela não vai voltar. Ainda não era da nossa área. Quando é da nossa área, a gente já coloca alguma coisa identificando o espelho, porque a hora que bater o olho, a gente vai saber que aquela mãe já tem problema de ficar atrasando. Então, a gente já dá um monte. Eu dei um monte de vacina, tadinha do bebê. A criança que sofre, né, com tanta, né, que tem as reações. Oi, pode falar. A minha vizinha, a filha dela tem 5 anos, ela nunca deu uma vacina, ela falou que não vai dar nenhuma vacina na filha dela, que essa vacina, as vacinas, digamos, mata, né? E ela não quer, não vai dar.
Não Então, dá, essa. há 5 anos. Só que ela não está colocando em risco só a criança, só a filha dela, os outros também, né? Sim, mas a gente pensa, né? Outro dia eu estava conversando com ela, explicando, ela não imagina essa vacina é para matar a imunidade, sabe aquela lorota, como sempre, essas mães, que eu não sei o que tem na cabeça, sei lá, porque, né, para pensar desse jeito, né? Eu acredito. Hoje em dia, o circo está fechando para essas pessoas. Por quê? Porque nas escolas eles não aceitam a criança sem vacina. E eles chamam o conselho e a mãe é obrigada a dar sim. Então a escola pode suspender essa criança a estudar. Porque as outras crianças é onde tem acúmulo, né, de crianças, né? E assim, tem patologia que é via respiratória, enfim, né? Transmite, né? Não está colocando em risco só o filho, o dos outros também, né? Também. Professora, Oi. aqui na comunidade onde eu moro, eu já vi algumas falando que só vai dar vacina porque senão corta o Bolsa Família. Diz que tem alguma coisa a ver aí com a carteira preenchida com o Bolsa Família. Olha pro quarto da Marge. E no médico também, né, Deia? Tem umas que só leva no médico também por causa do Bolsa Família, assim, eu acho então, é igual na escola, né? Eu já vi uma mãe falando aqui Corre esse slide. Eu acredito, pessoal. Eu já ouvi uma mãe falando aqui, tipo assim, eu falei, nossa, mas a sua filha a menina tinha 7 anos, tinha, né? Agora já faz um tempinho. E tem perua de graça que pega aqui a perua e tudo, e ela assim, para não levantar cedo, a menina ia uma vez na semana, 2 para a escola. Aí eu falando para ela, mulher, ela falou, eu ainda mando por causa do Bolsa Família, que eu não aprendi nada em escola não ensina nada, eu fiquei olhando, aí não adianta você ir discutir com você e falar coisa para uma pessoa dessa, porque aí você acaba discutindo e a cabeça dela, a opinião dela já está formada. Então muitos ainda mandam as crianças para a escola, ainda tem o cartão de vacina com as vacinas, porque tem esse benefício. Porque senão... Eu acredito, porque assim, é um trabalho moroso, ele é vagaroso, né? Para atingir resultados. Não é fácil. Então, o cadastramento, a ficha A, né? Ela reúne aí informações obtidas no cadastramento das famílias, possibilitando conhecer características familiares importantes, tais como número de residentes por sexo e idade, doenças referidas, nível de escolaridade, ocupação e informações referentes ao saneamento e moradia. Então, todo o conhecimento ali, o diagnóstico de situação de moradia, né? E é importante destacarmos que essas informações são coletadas no cadastramento das famílias e preenchidas na ficha A pelo agente comunitário de saúde, e esses devem verificá-las, né? Sendo, portanto, necessário que sejam preenchidas na visita domiciliar dentro do domicílio. Dentro do domicílio, né? Para que possam ser observadas questões de saneamento, como o consumo de água, água proveniente de redes de abastecimento, se é poço, né, que são as cisternas, rio, se é de carro-pipa, enfim, de acordo com a região do país também. O destino do lixo, né, se ele é coletado, se ele é queimado, se ele é enterrado, do esgoto sanitário, se é coletado por rede de esgoto, se tem fossa séptica, né, ou se é destinado a um rio, esgoto a céu aberto, né, ou vala, né, devido aí à dinâmica das famílias, é imprescindível que se preencha aí a ficha A e elas sejam aí, constantemente atualizadas, sempre que ocorram alterações. Por que ela tem que ser atualizada? Pode nascer crianças, pode acontecer óbitos, enfim, ela tem que ser atualizada. E tem que ter todo um cuidado, que às vezes o paciente, o usuário já está em óbito, né, já faleceu e ele ainda consta no prontuário, por isso a importância das visitas aí
periódicas no mês, né, pelo agente comunitário. Se acontecer qualquer alteração, é necessário que ele altere também, né, a ficha. É isso, Daiane? Desculpa, Pro, você pode repetir? Então, a ficha A, você preenche a ficha A, não é isso? Preenchia. Ah, preenchia. Então, você preenchia. Você preenchia a ficha A e, assim, lá tem todas as informações, o tipo de moradia, né, se é sexo feminino, masculino, o gênero, e se acontecer qualquer mudança na família, de nascimentos, óbitos, enfim, ela tem que ser atualizada, não é isso? Isso, tem sempre que ser atualizada, sempre que tem uma Sim. mudança. E se for todos os agentes, eles trabalham de forma igualitária, mas por vezes tem alguns agentes que não trabalham de forma justa, né? E às vezes ele não consegue atualizar, né, os prontuários. É trabalho meticuloso, né, com detalhes, mas ele tem que estar atualizando aí, né, a ficha. Isso mesmo. Mas agora, Pro, depois que saiu o CIAB, trocou as fichas. A gente, pelo menos, quando eu saí de agente comunitária, já estava trocando as fichas, já não utilizava mais a ficha A. Porque se troca o sistema, né? Se passou para o CISAB, é um outro sistema, vocês vão ver mais à frente, tá? O acompanhamento. Existem as fichas B, né? Que são usadas aí para o acompanhamento dos pacientes hipertensos, que é a ficha B do HA, né? Diabéticos, que é a ficha B do dia, com tuberculose, ficha BTB, hanseníase, ficha B-Hans, né? E gestante, ficha B gestante. Portanto, temos aí fichas B diferenciadas. Então, as fichas B são diferenciadas para esses públicos. Essas fichas são preenchidas pelo profissional, quando é realizado o diagnóstico, e depois são entregues ao ACS para registros posteriores das visitas domiciliares mensais. Notificou. Vou olhar algumas coisas, mas não é o foco, não. É um aprendizado, mas já dá para superar. Então, fichas B, tem a do hipertenso, do diabético, da tuberculose, da hanseníase e da gestante. As fichas C, elas são utilizadas pelos agentes comunitários e também denominadas cartão sombra, pois são uma cópia do cartão da criança, para acompanhar e registrar as informações sobre vacinação e condições de saúde das crianças durante a visita domiciliar. Nas fichas D, são registradas consultas médicas de enfermagem, procedimentos, notificações, internações hospitalares e encaminhamentos. Tem mais alguém da estratégia, que já trabalhou na estratégia? Daiane, Rita, quem mais? A Valdirene, Pro, é agente comunitária. Val? Vocês trabalham com a ficha C e a D também, Valdirene? Oi, professora, não entendi. Vocês trabalham com a ficha C e a D também? Sim. Então, a ficha C é uma cópia do cartão da criança. Então, dá para vocês acompanhar a evolução da criança, as consultas, vacinação, os intervalos, certo? Aí, de repente, a criança ela tinha que voltar com 4 meses, e ela não voltou. E já faz mais ou menos um mês que ela não voltou para as vacinas de 4 meses. Qual que é a conduta de vocês? Ir até a casa, perguntar por que não foi e pedir para estar indo, né? Certo. E essa ficha D, vocês trabalham com ela também?
que são registradas consultas médicas, de enfermagem, procedimentos. Val? Oi, não entendi. A ficha D, vocês trabalham com a D também? Ah, sim, coloca a data da Onde são consulta. registradas consultas médicas e de enfermagem, procedimentos, notificações. Uhum, também. Certo. Ô, Pro, a ficha D a gente utilizava mais no fechamento mesmo, né? Quando chega a Isso. entregar a produção. Isso, porque a produção é a produção do agente comunitário, a produção do AE, né, juntamente com o enfermeiro, a produção do enfermeiro juntamente com o médico, a produção do médico, enfim, é todo um conjunto, né, de produções, né, de metas, né, são metas que são alcançadas e ela tem que ser informada, é isso mesmo. Isso mesmo. E o fechamento, geralmente, né, Daiane, é no final do mês, não é isso? Tem o dia do fechamento. Isso lá na UBS era todo final de mês, último dia do mês. Isso. E assim, tem que estar com toda a produção ali já, porque são planilhas que são preenchidas no sistema, né? E assim, ela tem que ser alimentada, porque ela tem uma somatória, né? Excel, a soma, né? Os atendimentos, enfim, é automático, mas tem que ser acrescentado, tem que ser informado, né? Nessa planilha para o CIAB. Professora, na UBS onde eu trabalho, o fechamento é todo dia. Todo dia? É, diário. Nossa, é diferente, né? E como que é? Dá para cumprir essa demanda? Dá, você faz a visita, preenche o papel que está lá do fechamento e já entrega para a moça que faz o fechamento todo dia. Ah, então ela vai preenchendo gradativamente. Isso. Seria... E médico também, faz a mesma coisa. É uma estratégia também, né? Não preencher o todo num dia só, né? Gradativamente. Então, para possibilitar outras informações, como registro de atendimento de outras categorias profissionais, por exemplo, a equipe da saúde bucal e ainda sobre o tipo de consulta médica, se é agendada, se é demanda espontânea, se é de urgência, foi criado o relatório PMA, né? PMAC, que é Produção de Marcadores de Avaliação Complementar, que possibilitando aí monitorar e quantificar essas informações complementares. Então, ainda tem essa PMA, né, que ela tem que ser, né, preenchida e acrescentada. O registro no Sistema de Informação de Atenção Básica, né, o CIAB. As informações coletadas, faltou aqui, tá faltando letra aqui, pessoal, desculpa. As informações coletadas nas fichas acima são posteriormente registradas no CIAB em blocos, cadastramento das famílias ficha A, relatório da situação de saúde e acompanhamento das famílias e relatório de produção e marcadores para avaliação da PMA. Então, todos os informes têm que ser coletados e registrados no CIAB. O Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica, o SISAB, ele foi desenvolvido para possibilitar a individualização dos dados. Ele possibilita também a integração dos vários sistemas. Ele facilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas diferentes equipes da atenção básica, melhora a assistência e ainda reduz o tempo gasto pelas equipes com preenchimento de dados. Então, esse é o que está substituindo, que é o SISAB. As fichas para coleta de dados no SISAB.
No CISAB, são usadas 7 fichas, né? Dependendo do profissional, do foco de sua atenção. Ou seja, para o cadastramento de atendimento individual ou grupo, procedimentos e visita domiciliar, que serão aí utilizadas fichas diferenciadas, né? Que apresentam a classificação das fichas coletadas, simplificadas, dados, né? Que são os CDS classificados em blocos. Vocês vão ver mais à frente, no próximo slide. Aqui é o número de fichas, né? O cadastro da atenção básica, cadastro domiciliar, o cadastro individual, a ficha de atendimento individual, a ficha de atendimento odontológico individual, a ficha de atividade coletiva e a ficha de visita domiciliar. Então, aqui tem o cadastro da atenção básica, a ficha de atendimento de nível superior, a ficha de atendimento de nível médio e outras. Então, esse sistema, ele usa o software, né, SUSAB, e em virtude da necessidade de recursos tecnológicos, equipamentos e conectividade. Ainda está em implantação, e por essa razão se faz uso da forma de CDS, né, com fichas de coleta simplificada e preenchimento manual, ou nas unidades que já são informatizadas com prontuários eletrônicos, né, do PEC, que é o preenchimento, né, direto no sistema. No esquema seguinte aqui, que você já mostrei para vocês, mostra as fichas usadas no CISAB. Então, tem a ficha de atendimento de nível superior, de nível médio e outros. As fichas usadas pelos ACS, para o cadastro de atenção básica, elas podem ser domiciliar, para caracterizar socialmente e sanitária dos domicílios, né? Caracterização social e sanitária dos domicílios no território. Individual, a fim de caracterizar condições sociodemográficas, necessidades e problemas de saúde dos usuários no território das estratégias de atenção básica. Aqui são as fichas usadas por profissionais de nível superior no CISAB. No atendimento individual, utiliza-se pelos profissionais de nível superior da atenção básica, com exceção dos dentistas, que possuem ficha específica, traz informação individual do usuário, com o número de cartão nacional do SUS, identificação do estabelecimento de saúde e dos profissionais de saúde envolvidos. Atendimento odontológico individual é usado apenas pela equipe de saúde bucal da atenção básica. Então, tem um diferencial de atendimento. Atividade coletiva, usada por profissionais para registro de ações em saúde, como oficinas, rodas de conversa, grupos terapêuticos e ações, aí como reuniões de equipe para educação permanente ou organização de processos de trabalho e discussões de casos, né? A de procedimentos é usada para coleta de dados sobre a realização de procedimentos pelos profissionais. Alguém tem experiência já com o CISAB? Eu não, Pro. Não? Valdirene já tem experiência com o CISAB? Não, professora. Não? Tá. Ele está substituindo aos poucos, ele ainda não foi, né, implantado, porque ele depende de um sistema, né, de informação informatizado. As fichas de atendimento de nível médio, né, e outros. A visita domiciliar, a ficha de visita domiciliar, é a coleta de dados sobre a realização de visitas domiciliares do agente comunitário de saúde, sendo possível coletar informações de até 10 usuários por ficha, com o motivo da visita, cadastro ou periódico, né? E também possibilita registrar o profissional que acompanhou essa visita. Isso está falando em situação de CISAB, tá, pessoal? Importante aí destacarmos, no caso de atendimento domiciliar realizados pelos profissionais de nível superior,
Esses são registrados nas fichas de atendimento e no local do atendimento se preenche domicílio, pois no SISAB o termo visita domiciliar é usado apenas quando realizado pelo agente comunitário, tá? Então, visita domiciliar no SISAB é só quando a visita é realizada pelo agente comunitário de saúde. Então, pelos outros profissionais se preenche como domicílio. Professora, Oi, pode falar. Pelos agentes, como que é? Então, no SISAB, quando a visita domiciliar, ela é referida apenas pelo agente comunitário. Se for outros profissionais, se coloca domicílio na ficha. Domiciliar e domicílio. Então, o agente, ele refere visita domiciliar. Outros profissionais só coloca que ele fez um atendimento no domicílio. Ah, tá, entendi. Certo? Ok. Então, as informações coletadas e registradas manualmente, nas fichas que são os CDS, posteriormente são digitadas e importadas para o sistema pelo administrador ou coordenador. No caso do uso do prontuário eletrônico do cidadão, não há necessidade de utilizar as fichas de CDS. O registro é automático, pois cada atendimento gera uma ficha, né, com essa nomenclatura CDS de atendimento individual, ou de procedimento no banco de dados do sistema. Logo, dispensa as fichas impressas. Esse é a atuação da equipe, pessoal. E assim, nós estamos aí fechando a disciplina, né? E desde do primeiro instante que vocês, muitos já são da área, né, da área de estratégia, desde o primeiro encontro que vocês tiveram com a estratégia de saúde da família, desde as primeiras aulas, o que ficou retido para vocês? O que é a estratégia de saúde da família? Professora, mesmo para gente que já é da estratégia saúde da família, ficou bastante coisa, porque eu mesmo desconhecia essas fichas do sistema SIAB, CISAB, muitas vezes são experiências de vida que é trocada também, né? E assim, eu sou leiga para falar que eu falo, às vezes, eu vivo estratégia de saúde da família, eu sou estratégia de saúde da família, então é uma disciplina que eu gosto muito, eu me interesso muito, por isso que eu acabo falando muito até, mas assim, até para mim, que já há bastante tempo, que eu sou há 10 anos da estratégia saúde da família, ainda teve muita coisa boa que eu trouxe para mim, e muitas coisas também, que nem essas fichas, que eu até vou copiar esses slides depois. Então, não precisa copiar, eu envio para vocês. Ah, tá. Então, mas assim, professora, é o jeito de eu aprender. É assim que eu... tá. Você fala escrevendo. Eu gravo se eu escrever. Então, eu tô com meu caderno, eu tô escrevendo as coisas que eu não sei, eu vou escrevendo. Mas assim, tem aluno que retém melhor ouvindo, outros escrevendo e outros fazendo, né? Então, não, se eu registrar, aí fica na memória. Carla, quer falar alguma coisa, Carla? Oi, Pro, não, só estou ouvindo, porque eu conheço muito pouco, né? Sobre estratégia da saúde, essas coisas, assim, para mim eu conheço muito pouco.
Então, eu só fico ouvindo para pegar melhor as informações. E desde o início da disciplina, o que ficou retido para você sobre os princípios doutrinários do SUS, a estratégia de saúde da família, o vínculo com a comunidade? Olha, professora, eu acho muito interessante o modo com que os profissionais, eles atendem essas famílias, eles usam todos os métodos para ajudar essas famílias, mesmo quando elas não aceitam ajuda ou não entendem certas coisas, como a Rita estava falando, né? Que ela foi lá, conversou com a mãe, de um jeito assim, né? Cada um tem o seu jeitinho de conversar. Então, assim, eu achei muito interessante, professora, porque isso aí é do ser humano, né? Trabalhar Sim. nessa área é do ser humano. Ele tem que gostar, que nem a Rita, que nem a Daiane, que nem a Fran, a Val, quer dizer. Tem que gostar, porque não é uma parte assim que só vai lá e preenche um papel, né? É uma coisa Não, você assim, participa. né? Sim, sim. Então, eu não enxergava as coisas dessa maneira. Eu achava que era mais assim, parte assim de protocolo, né? Ir lá e fazer a parte, mas não, é uma educação continuada, é o acolhimento, né? É a visão do profissional. Eu achei assim muito interessante. É a vigilância, né? Vigilância em saúde. Certo. Então, é só para trazer vocês mesmos para retenção de conteúdo. E é assim, Oi, pode falar. Oi, professora, eu tenho uma pergunta. Então, olha, eu trabalho com crianças abrigadas e teve um tempo atrás que a gente tinha uma adolescente. Ela só tinha dado a BCG, porque o bebê só saiu do hospital com a BCG, e depois ela nunca mais tinha voltado, nem ela tinha tomado nenhuma vacina, nem nada disso, sabe? Aí, tipo, eu levei ela pra levar o filho dela e ela também pra fazer o pré-natal, que ela tava grávida do segundo filho, e o filho dela já tinha 1 ano e só tinha BCG, e ela nem isso tinha. Aí, a gente tentou convencer ela a tomar as vacinas, e tipo, eu tava tentando falar com ela, e ela, na hora que viu a agulha, saiu correndo, tipo, me mordeu, e eu fiquei tipo, meu Deus, agora o que eu faço? Eu realmente não soube como convencer ela, aí eles me afastaram da sala, pra ter uma conversa mais pessoal, eu tipo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não sei como conseguir fazer uma pessoa, tipo, tá, você tá conversando com ela, você convence, e daí, do nada, ela volta atrás. Como conseguir fazer essa pessoa manter? Porque, assim, eu não consegui. Eu não tinha nem força pra segurar ela, pra conseguir fazer, sabe, ela tomar, tipo, meio que a força. Não dava, tinha que convencer. Então, eu não entendi como é que a enfermeira conseguiu convencer ela. Eu queria muito entender isso. Porque não é o primeiro caso que acontece. É a Vitória, né, que tá falando, Vi? Sim, sou eu, Pro. Ah, tem que ser a Vitória. Isso acontece, Rita, na sua unidade? É assim, acontece muito, na verdade, professora. Você não consegue sozinha, tem que ser equipe, né? Tem que ter uma conversa franca, né? Isso. Muitas vezes a gente não faz a força, se for criança grande, a gente põe até os pais para fora, porque é o controle que a gente tem, a gente acalma aquela criança, aquela adolescente, e a gente, é o que eu falei, saber onde que está o medo dela, o que dá medo em você. É agulha? É o quê? Entendeu? Muitas vezes uma abraça, não abraçar de segurar, mas abraçar de apoio, sabe? Abraça, segura a mão, dá uma de mãe. O PSF é isso, você se torna de acolhimento, né? E ela tem que confiar em você. Tem na verdade, a força não pode mesmo, né? Não pode. Tem uma lá que, tipo assim, a mãe vai longe atrás de mim, porque a menina, ela fixou assim em mim, e é pequena, 3 anos, então ela não toma injeção, vacina com outra pessoa, porque ela acha que comigo eu vou fazer não doer, que meu curativo faz sarar, entendeu? Aquele curativozinho que a gente põe. Então, é um modo de convencimento, mas depende do que a pessoa está sentindo. E é um vínculo que ela estabeleceu também, né?
o vínculo que ela estabeleceu, ela acredita em você, e assim, muitas vezes, sim, uma criança, adolescente, ela vem com aquilo na cabeça como se fosse grande coisa. Semana passada a gente pegou uma adolescente especial, que ela fez exatamente isso. Ela foi convencida, chegou lá, ela não queria, ela começou a surtar. Eu sentei ela, conversei, sabe? Aí ela ficou meio assim, mas quando a mãe se aproximava, ela se agitava, pois eu pedi, conversei com a mãe dela, falei, a força eu não vou fazer. Eu vou deixar a porta aberta, você fica ali fora para ela não te ver, porque se ela visse a mãe, ela surtava. E demos a vacina nela, que ela saiu agradecendo, e ela, sim, uma criança especial. Dá a impressão que tem algum trauma envolvido, né? E é assim, Vitória, nem a criança não é indicado o profissional segurar a criança, né? E assim, não é indicado, porque, por exemplo, eu falo muito da SCR. A SCR, ela é subcutânea, né? Então, ela é uma agulha fina. E se a criança não for bem, né, estabelecida ali, né, não estiver bem firme e segurada, a criança mexer o bracinho, por vezes faz um Z no bracinho da criança. E tem mãe que não segura corretamente. Então, é contraindicado, o profissional não pode, é contraindicado ele segurar a criança para administrar, né, realizar qualquer procedimento e principalmente a vacina. Aí, no seu caso, Vitória, era uma adolescente. Sim, ela queria fugir e deixar o bebê, tipo, ela ficou com medo da agulha, ela realmente queria fugir. Aí eu tinha que segurar ela para ela, sabe? Nossa, foi bem complicado. Então, mas é assim, diante da sua atuação, agora qual que é a sua posição lá? Você é agente? Não, você trabalha num abrigo, né? Que você disse, né? Sim, Então, porque é a sua posição. Se você está nessa posição que você se sente, por vezes, um pouco insegura. Mas se você estiver numa outra posição, você não atende sozinha, é equipe em conjunto. Então, um está sempre auxiliando o outro, né? E não precisa ter receio, não, que você vai estabelecer a sua conduta. Obrigada, professora. Valdirene? Oi, professora. Valdirene, nesse tempo que você está na estratégia, qual que é a importância desse vínculo com a comunidade, com o território, né, adscrito, com a sua microárea? Então, para mim, é saber o que está acontecendo na comunidade, ter um olhar diferente, porque às vezes o profissional que está que está lá trabalhando no posto, não sabe muito bem. A gente, que é agente de saúde, que vai levar os casos, que vai fazer esse acompanhamento, vai fazer o vínculo entre eles e a UBS, vai aconselhar, vai ajudar em relação à vacina também, tá indo lá falar a importância da vacinação, que é para ele estar tomando, que vai fazer bem para a criança, ter esse acompanhamento dessas famílias também, né? Então, esse vínculo, essa confiança é importante, facilita o seu trabalho. Muito. Tem algumas famílias que você visita mais de uma vez no mês? Sim, principalmente se for acamado, deficiente e crianças menores de 1 ano. E gestante também. Então, por vezes é necessário realizar a visita mais vezes, né? Não só uma vez. E quando você realiza a visita mais de uma vez, você anota que você realizou mais vezes? Tem que anotar, é muito importante anotar. Não pode deixar de não anotar. E se é aquela casa que você tocou campainha, você chamou e você sabe que tem pessoas dentro da casa e não te atendeu, o que você coloca na sua ficha de visitas? Relatório. Eu coloco visita recusada. Visita recusada, coloco horário. Ah, tá, porque você sabe que tem pessoas que não quis te atender. Isso mesmo, acontece muito.
Casa fechada, certo. Então, tá bom. Maria, chama todo mundo hoje para chamar Durão. Maria Silva. Oi, Pro, tô aqui. E a estratégia para você? Como foi esse semestre de estratégia da saúde da família? Né? Então, Pro, eu não sou da área, mas eu aprendi bastante. Aprendi coisa que eu não sabia a respeito do SUS, de tudo, da visita, a comunidade, de tudo. Para mim foi maravilhoso essas aulas. Tá, e vamos ver se você reteu o conhecimento. O que é a avaliação de risco de coelho? Nossa, por essa aula eu não estava. Não estava? Quem estava nessa aula? Eu não estava nessa aula, Pro. Professora, Carolina? não é uma ficha de classificação que é feita pelo enfermeiro? Isso. E o que ela avalia? Ai, tem várias. Agora eu não vou lembrar direito. Ela avalia o risco de acordo com qual ficha? Ficha? Ficha, não é, Pro? Isso. É isso, Daiane? Então, eu falei a ficha A, agora eu não sei se é isso. Avaliação de risco de coelho. Rita, a Rita disse que lá na unidade dela o enfermeiro utiliza, não foi, Rita? Foi, professora, eu falei. Lá eles acabam utilizando para fazer o acompanhamento do risco, entendeu? Acompanhamento do risco vulnerabilidade. Certo. Se a família está vulnerável, se tem o tipo de moradia. De moradia, a vulnerabilidade da família. Agora eu sei para que é, Pro. Se tem hipertenso, se tem crianças menores, se tem deficientes intelectuais, não é isso? Então, isso, é o risco de vulnerabilidade, né? O que aquela família apresenta? Aonde que eu vou trabalhar? O que aquela família precisa de mim? Isso. Tá bom. É isso mesmo, Maria. Pro. Então tá bom, tá vendo? Não, aprendi. Vocês reteram aqui, que tem que lá acender. Às vezes o aluno diz assim, eu não lembro nada, lembra sim, né? Fica retido. Carolina. Pro? É Ilane Carolina? Isso, Carolina. Pois... Então, Carolina, e a estratégia? Como foi para você essa disciplina? Tudo bem que está sendo online, né? Devido aí à pandemia do corona. Como foi para você essa disciplina? Professora, eu não trabalho na estratégia, porém eu trabalho com home care. Então, assim, tem muita coisa que tem a ver, né? O tratar com família, questão de fazer com que a família entenda, entender a família, passar segurança, né? É quase que a mesma coisa. É similar, né? Você adentra o domicílio da família, você trabalha com a postura acolhedora e ética também, não é isso? Isso. Por vezes a família tem conflitos, não é isso, Carolina? Muito, muito. No home care tem muito. Parece que não, mas eu acho que tanto quanto, viu? Isso. Falando de atendimento, assim, falando de relacionamento, nós falamos também na estratégia, você sabe que tem aquela família que ela tem mais segurança, né? Não tem tantos conflitos. Então, quem trabalha nessa situação de home care também tem esse tipo de situação. Tem mesmo. Bastante. Eri? E você, Eri, o que ficou retido
sobre a disciplina Estratégia de Saúde da Família. Eu também não trabalho na área, mas eu entendi um pouco que a Estratégia da Saúde da Família é para promover a qualidade de vida da cidade. E tem todo, não posso falar, todos os funcionários estão envolvidos, todos os enfermeiros, tem os grupos de apoio, os agentes comunitários, todas as pessoas que trabalham na área da saúde estão envolvidas. O trabalho em equipe, né, tem que ser discutido em equipe, as famílias são cadastradas, o território é delimitado por áreas e microáreas. E como é composta a equipe de saúde da família, Eri? São médicos, auxiliar de enfermeiros, agentes de saúde. É isso? Isso. Então, são médicos, entendeu, pessoal? Evelyn. Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários. E tem as outras equipes, eu tenho lá o dentista, né, o fisioterapeuta, né, as equipes de apoio. Certo? Evelyn. Oi, Evelyn. Oi, boa noite. Boa noite. E você, Evelyn? Para mim, professora. Oi. Oi, pode falar. Pode falar, você. O que ficou retido, Evelyn? Que nós, professora da saúde da família, precisamos buscar e promover a qualidade de vida da população, entre um todo. Isso. E você atende a família e trabalha com continuidade de assistência, né? E sim, envolvida aí no ciclo da família, não é isso? Qual que é o ciclo sim. da família? O que é o ciclo da família? Ciclo de vida da família. Você faz diagnóstico de situação familiar, né? Trabalha com continuidade de assistência, né? Aí, orientada aí pelo ciclo de vida da família. Isso Francinete. mesmo. Francinete? Oi, Pro. Oi. E você, Francinete? Me fale das doenças crônicas não transmissíveis e a importância aí da atuação da estratégia de saúde da família. Vixe, Maria. As doenças, o quê? As doenças não transmissíveis. Doenças crônicas não transmissíveis. Isso, crônicas não transmissíveis. A diabetes. Isso. Deixa eu lembrar mais aqui. A gripe não, ela é um vírus, né? Não é uma doença. Ela entra como também uma doença? Ou é um vírus? Não, ela é sazonal, a gripe, né? Ah, tá. Então as crônicas não transmissíveis, as principais. É a diabetes, né? Que é pressão alta, que é hipertenso ou não? Entra também? Entra. Ai, professora, eu não estou lembrado no momento as doenças. Não transmissível. Isso. Kátia, tem mais alguma doença não transmissível? Hipertensão, né, Pro? Hipertensão, ela falou. Tem mais alguma, pessoal? Problemas cardiovasculares? Artrose, né, Pro? Também. O câncer é uma doença crônica não transmissível, pessoal? Ela é uma doença crônica, isso. É uma doença não transmissível, né?
Ela não transmite. Ela pode ser hereditária, não transmissível, né? É isso. Hereditária, né? Pode ser Então, o câncer é assim, pode ser histórico familiar, né? Certo? Então. Ô, professora, o microfone da Kátia não está funcionando. Ela mandou uma mensagem para mim. Tudo bem, Kátia. Tudo bem, tranquilo. Eu tô assistindo, ó. Assistiu? Não, você quer 10 minutos? Não tem 10 minutos. Você tá de volta ainda? 10 minutos, porra. Rita. Professora. Oi, pode falar. Não, acho que a tuberculose ela é transmissível. Aí, ela é transmissível? É transmissível. A hanseníase também, ela é transmissível? É também, né? Que você explicou na aula que era. Certo. Tem as cardiovasculares, as neoplasias, doenças respiratórias. É isso mesmo, Carolina. Rita, falando da hanseníase e da tuberculose, quais são as formas de transmissão? E o que é uma busca ativa, Rita? Professora, a forma de transmissão é aerosol, que é por gotículas. E qual é a outra pergunta? E o que é uma busca ativa? Explica uma busca ativa da tuberculose e da hanseníase. Busca ativa é quando a gente vai em busca da pessoa doente. E a gente, da tuberculose, a gente leva até os potes para distribuir, aí a gente vai atrás, pergunta se está com tosse, se está com sintomas. Então, você busca esses pacientes... porque muitas vezes eles não sabem que está doente. As pessoas de contato direto, que tem assim, o pai está com tuberculose, a gente faz a busca ativa no restante da família, faz a busca ativa no trabalho dele, onde que ele tinha mais contato com as pessoas, procura ver se ele trabalha em lugar muito fechado, e da hanseníase, a gente passa as informações como que é as manchas, então é a busca ativa de pessoa por pessoa mesmo, é a informação. Isso, a busca de novos casos, né? Se o paciente tem sinais e sintomas, ele refere que está com tosse, né? Há mais de 2 semanas, já é um indicativo de investigação, né? Isso, a gente busca esses novos casos, porque muitas vezes essas pessoas não sabem que estão doentes. É a detectação precoce, né, da doença, né, Pro? Isso. E se é precoce, aí se entra com intervenção, já a cura, né, é mais facilitada, não é isso? Professora, mas para ter essa busca ativa, tem que ter o primeiro caso, é isso? Não tem. A gente vai para a rua mesmo para fazer esse rastreamento, né? Um rastreamento. Vai para a rua e vai no domicílio, vai perguntando se tem, se está tossindo, se está tendo os outros sintomas, e a gente até leva os pedidos, e qualquer um pode preencher esse pedido, o agente de saúde. Na verdade, além da busca ativa dia a dia, Andréia, tem também o dia da busca ativa, por exemplo, o dia da ação da busca ativa da TB. Então, se reúne a equipe, né, e dimensiona, você vai ficar lá fora, já, né, abordando a população e investigando. E já, se tiver sinais, né, e sintomas, já orientar a coleta do BK. Então, além da busca ativa dia a dia, tem também o dia das ações, né? Enfim, eu estou falando da ação de busca ativa de TB, da ação de busca ativa da hanseníase, mas são ações e ações. Tem o Fique Sabendo, que é a coleta de exames, sorologias. Então, são muitas ações que são realizadas, né? O trabalho é contínuo.
Tá, e a hanseníase? Pode falar, André. Não, desculpa, professor. Não, eu entendi. Eu tinha entendido que, no caso, a buscativa seria assim, suponha, eu moro aqui na comunidade, aí apareceu uma pessoa com caso de tuberculose. Aí vem os agentes fazer essa busca. Eu entendia que era assim, mas não é. É sair mesmo à procura. Isso. Agora, assim, você está falando do jeito que você entendeu, como se fosse um bloqueio, né? Nesse caso, as primeiras pessoas que vão ser analisadas são as pessoas ali que convivem na mesma casa, no mesmo domicílio, né? Aí, por exemplo, os adultos dá para colher BK ou realizar raio-x. A criança já tem uma outra metodologia, né? Então, pode realizar o PPD, enfim, outra ação. Então, é assim, aí faz esse bloqueio faz primeiramente na família, né? Porque está no mesmo domicílio e são partículas 5 micras, né? Que é o bacilo, tá? Entendi. Mais alguém quer falar sobre a estratégia de saúde da família hoje? Então, professora, eu quero falar sobre assim, quando apareceu a matéria lá para a gente fazer estratégia da família, foi tudo em AD. A senhora sabe que tem uma parte que faz online, né, que faz em AD, e tem a outra que faz presencial. Então, eu escolhi, assim, a presencial porque era uma matéria que eu queria fazer realmente presencial, uma matéria que eu me interesso bastante, gosto muito do assunto, assim, eu entendo com facilidade a matéria, e, assim, que se eu não mudar de ideia daqui até o final do curso, vai ser uma coisa que eu vou querer seguir, assim, mas eu queria muito ir para a área rural, assim, para um lugar mais pobrezinho, mais, sabe, mais tranquilo. É uma especialidade que você quer realizar, né? Sim. Gostei muito e gosto bastante do assunto, assim, de um todo. Essa parte, o meu sonho mesmo era fazer serviço social, né? Mas como eu fui pesquisar o campo de trabalho, tudo mais, eu vi que ia ser um pouco mais difícil, até por causa de idade, disso, daquilo, porque quem está lá na área vai até 80 anos lá na área, né? Não é como a enfermagem que é bem ampla. E daí eu achei a estratégia da família uma área que você pode ajudar, que você pode também, de uma certa forma, você acaba ajudando, porque se você for um bom profissional, se empenhar, olhar o outro como você gostaria de ser olhada, você acaba ajudando. Eu não quero ser uma enfermeira corrupta, uma enfermeira que vai pensar só em mim, entendeu? Quero pensar nos outros. Por isso mesmo que o meu sonho é de ir para um lugar mais pobrezinho, assim, uma zona rural, um lugar mais humilde. E o vínculo que se estabelece, ele é muito forte. Olha, faz um bom tempo que eu não estou mais na estratégia. Às vezes eu vou até a feira e alguns munícipes me abordam e falam, que dia que eu posso lá marcar o Papa Nicolau? Eu falei, gente, eu não trabalho mais lá. Entendeu? O vínculo que se estabelece, ele é forte, né? Ele é a confiança, né? Isso.